Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Até aqui, depois continuaremos estudando. Querido Deus, bondoso Pai, tua é a graça e teu é o amor. Obrigado por tão grande confiança, a qual depositaste em mim, Senhor, para ser nessa noite o mensageiro, o pregador da tua palavra. Ensina-me, Senhor, faz-me ser sincero e verdadeiro, que o meu coração seja reto diante de ti. Abra os meus olhos e me dê compreensão e entendimento. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Podem sentar. E vamos então agora meditar na palavra poderosa de Deus. Então, como eu disse antes, esse salmo, irmãos, é um salmo de gratidão a Deus. O salmista Davi, ele teve muitas experiências com Deus, de livramento, de salvação. E ele está compondo esse salmo. Para quem não sabe, o salmo é canção. Salmo é um hino de adoração a Deus. O salmo é um hino de louvor e também uma oração a Deus. E o salmista, ele diz: bendirei o Senhor todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele disse isso porque ele tinha um propósito. Ele disse: olha, eu louvarei o Senhor todos os dias da nossa vida. Eu não sei qual é o propósito que você tem com Deus. Talvez seja esse. E se não é, deveria ser. Amém? O que Deus fez, o que Deus operou na sua vida, de onde Deus te tirou, não é? O perdão dos pecados, a libertação, o seu nome escrito no livro da vida. Então, esta deve ser a intenção do nosso coração. O salmista está declarando isso publicamente, dizendo: eu vou bendizer o Senhor em todo o tempo, não hoje aqui, amanhã não, em todo o tempo, ele está dizendo. Está falando de um relacionamento contínuo. Não é um dia sim, um dia não, uma coisa sem compromisso. Não, eu vou louvar ao Senhor todo o tempo, e o seu louvor vai estar nos meus lábios. Amém? Esse era o propósito que estava no coração do rei Davi. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes ouvirão isso e se alegrarão. A alma dele, ele está dizendo, a minha alma vai se gloriar em Deus. Tem muitos que se gloriam na fama, nas riquezas, não é? No bem-estar, nos títulos, nas medalhas, nas honras, nas posições, até mesmo a posição política. Muitos se gloriam nisso, na sua abençoada família. O salmista diz: não, a minha alma não se gloria em coisas passageiras e transitórias. A minha alma se gloria no Senhor que criou os céus e a terra, o Deus que me deu a vida, o Deus que me salvou, perdoou os meus pecados. É nele que a minha alma se gloria. Amém? E nós temos aprendido em cada culto, né, irmãos? Principalmente os irmãos que fazem a abertura do culto, né? Sempre usam esta frase: ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor, porque esta é a verdade. Ninguém mais recebe, ninguém mais merece honra, glória, ninguém. Somente o Senhor. Só o Senhor é digno de glória. Eu amo tanto o Salmo 115, quando o salmista, esse mesmo salmista, ele declara assim, dizendo, irmãos: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. Não a nós, não ao nosso nome, não à nossa família, não à nossa bandeira, não à nossa sociedade, não ao nosso bairro, não.
mas ao teu nome toda a glória. Quem diz isso, irmãos, provou da salvação de Deus e sabe que Deus é soberano. Foi Ele quem criou todas as coisas e é Ele que dá fôlego de vida a tudo que existe. Portanto, todo louvor e toda glória a Ele e a mais ninguém. Só o Senhor é digno de glória. Direcione o seu louvor, a sua adoração somente a Deus. É o que Jesus responde para o diabo na tentação do deserto. Quando Satanás tenta ele, fazer com que ele venha adorar o diabo, e ele disse: não, eu conheço as Escrituras, eu conheço a palavra de Deus, está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele dará culto. E o crente legítimo, verdadeiro, cheio do Espírito Santo, ele só adora e só dá culto ao Senhor, o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus das Escrituras, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a Ele que nós damos toda a glória. A Bíblia diz então no verso 3, um convite: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Ele está convidando: engrandecei ao Senhor comigo, venham, vamos adorar a Deus, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que temos que engrandecer o nome de Deus, irmãos, porque na hora em que nós mais precisávamos, foi Ele que nos estendeu a mão, que esteve conosco nas nossas depressões, nas nossas lutas e conflitos internos. Deus estava conosco. Amém? Então o convite é esse, para adorarmos a Deus. E aí ele vai contar no verso 4, uma experiência que ele teve com Deus. Leia comigo. Ele diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu não sei o que você teme hoje, qual é o seu maior temor, mas a receita está aqui, a palavra de Deus está dizendo, o salmista está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo: eu busquei ao Senhor e Ele me acolheu, Ele me recebeu, e o que mais, Davi? E Ele me livrou de todos os meus temores. Porque Deus não apenas ouve a oração, Ele responde. Vocês entendem? Eu busquei ao Senhor, Ele me acolheu. E o que mais? E Ele me livrou de todos os meus temores. Se Deus livrou Davi de todos os seus temores, por que Ele não pode livrar você de todos os seus temores? Nós somos o povo de Deus. Davi não é melhor que nós. Se Ele usou de misericórdia e de bondade para com Davi, os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos de amor e de misericórdia. O que temos que fazer é exatamente o que Ele fez. Davi estava com medo, Davi sentiu medo. Ele confessa aqui: o Senhor me livrou de todos os meus temores. Não era um, ele tinha temores, muito medo. É normal o servo de Deus temer. Mas quando nós tememos e estamos com medo, nós temos que fazer o quê? Invocar o nome do Senhor, pedir proteção. E Deus vai fazer o quê? Deus vai nos acolher, vai nos livrar de todos os nossos temores. Então o segredo é buscar ao Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia diz que vão é o socorro do homem. Então, quando precisamos de ajuda, a primeira coisa a fazer é colocar diante do Senhor a sua necessidade, o seu medo, as suas dúvidas, as suas incertezas, suas tribulações, transferir. A Bíblia diz: lançai sobre Ele. Seja conhecida diante dEle pela oração e pela súplica, os seus pedidos e as suas necessidades. É mandamento, irmãos, nós transferirmos todo o peso, toda a carga, o medo, seja o que for, o inimigo que vier, nós colocamos na mão de Deus. Lembra de Josafá? Veio uma grande multidão aí. Nós não temos força para vencer essa grande multidão. Estamos com medo, sim. Estamos com temor. Mas uma coisa nós fizemos: os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Porque nós sabemos que é de Ti que vem a salvação. O Senhor vai guerrear as nossas guerras. E a Bíblia diz que Deus entrou na batalha. Quando Josafá transferiu a sua angústia, o seu medo, colocou na mão de Deus. O inimigo está vindo aí. Não temos como vencer. O nosso exército, a força física não vence.
Mas a intervenção divina veio. Ele clamou, ele fez conhecido diante de Deus a sua luta, a sua dificuldade, o seu medo. Nós temos que nos libertar de todos os medos. E só tem um que pode fazer isso. O nome dele é Jesus de Nazaré. E nós temos que ir a ele com fé, com certeza, irmãos. Não pode haver dúvida no nosso coração. Nós temos que buscar a Deus, como diz a Bíblia, de todo o coração, com plena certeza de fé, que seremos ouvidos e assistidos, porque aquele que fez o ouvido não é surdo. E a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, livrar, proteger e acolher. E se tem coisa que agrada a Deus é a fé, porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Amém? Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Transferimos a Deus. O Senhor é o nosso Salvador. E nós temos que aprender a confiar nele. E ele dá um conselho no verso 5: contemplai-o e serei iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplar é olhar para Deus. E não olhar para os problemas. Não olhar para a circunstância. Não olhar para o gigante, para a crise financeira, para o desemprego, para as guerras. Nós temos que olhar para ele, para Deus. Ele diz: olha, contemplai-o, e vocês serão iluminados, porque toda luz vem de Deus. Luz é poder, vida, autoridade. E os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Em outras palavras, vocês jamais serão envergonhados. Que maravilha, irmãos. Quantas promessas nesse salmo. Amém. Olha só, mais uma vez ele no verso 6 diz: clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e libertou de todas as suas tribulações. Agora é tribulação. Agora o salmista está aflito e atribulado. Ele está dizendo: clamou este aflito. Então, na aflição, irmãos, não adianta contar para todo mundo, sair contando o teu problema, a tua dificuldade para todo mundo, expondo a tua necessidade para todo mundo ficar sabendo e ainda falar de você. Não, nós temos que contar para ele, clamar ao Senhor, colocar na mão de Deus no secreto, ir a Deus, trancar a porta do quarto e se ajoelhar e colocar na mão de Deus. Este aflito buscou o Senhor, clamou ao Senhor, e ele ouviu. Que mais? E livrou de todas as suas tribulações. Deus não apenas ouve, Deus age quando nós clamamos com fé. Senhor, eu tenho certeza que nesta hora, em que não pode vir socorro de nenhum lado, o braço humano é fraco, tudo o que tem ao meu redor não pode me ajudar nessa situação, mas o Senhor tudo pode. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé, na minha fraqueza. Estenda a tua mão, Senhor, o teu servo está aflito. Traz paz ao meu coração, me liberta de tudo, desta aflição e dessa tribulação, a tribulação da minha alma. É assim que temos que nos achegar diante de Deus, irmãos. A Bíblia diz que um coração contrito e abatido não despreza o Senhor. Não tem melhor jeito de chegar diante de Deus senão com o coração contrito, humilhado, reconhecendo, pedindo ajuda, dizendo: Senhor, pronto, chegou no limite. Eu usei todos os recursos, toda a sabedoria que eu tinha, toda a minha força, todo o meu dinheiro, e nada mudou, nada aconteceu, Senhor. Agora eu confio em Ti, eu busco em Ti, Senhor. E ele está dizendo que se achegou ao Senhor na sua aflição. Ele buscou o Senhor na sua tribulação. Aflição, angústia de alma, é uma dor interna. Aflição, dor na alma, tribulação, perseguição por inimigos. O salmista não estava apenas aflito, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos que queriam tirar a sua vida. Imagina a tamanha tensão desse homem. Mas ele estava com os olhos no céu, esperando em Deus. Aleluia. O inimigo vem contra mim por um caminho, mas por 7 caminhos ele foge da presença de Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. E ele então diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao derredor daqueles que o temem e os livra.
O anjo do Senhor se acampa, monta acampamento ao redor daqueles que o temem e os livra. A importância do temor, irmãos. Temer a Deus. Temer não é ter medo e sair correndo, não. Temer é amar, venerar, respeitar. Temor é respeito, reverência. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado. O anjo se acampa ao redor daqueles que temem, e mais uma vez a palavra diz, e o livra. E Deus age. É isso que nos interessa, irmãos. O nosso Deus não é um Deus de pau, de gesso, de madeira, de tijolo, mudo, surdo, que tem olhos e não vê, tem boca, não fala, tem mãos e não apalpa. O nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas. Porque embaixo, no verso 15, ele diz, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus vê todas as coisas. Ele vê a nossa canseira, o nosso cansaço, as nossas fadigas, as nossas aflições, o desespero da nossa alma, ele vê tudo. O nosso fracasso, o nosso desespero, quando nos escondemos das pessoas para dar uma de super-homem, para dizer que está tudo bem, ele vê tudo. Mas na verdade estamos cortados, estamos sangrando, precisamos de cura. E Deus espera uma reação, uma ação humilde da nossa parte. Aleluia. Aí no verso 8 um convite. Esse aqui é um grito. Maiúsculo. Provai e vede que o Senhor é bom, ele está dizendo. Venham provar da bondade de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Bem mais que feliz é o homem que se refugia em Deus. Provai-me, é um convite que Deus está dizendo a todos nós. Venham, provem da bondade de Deus. Eu quero, irmãos, mais ainda. Eu quero provar cada dia da bondade de Deus, do amor, da misericórdia de Deus. Eu aceito esse convite. O Senhor está nos convidando a provarmos da sua bondade, da sua misericórdia. Longe de nós, irmãos, provarmos a ira de Deus. Então, vamos correr para Deus, enquanto a mão dele está estendida, dizendo, venha. Todos cansados e oprimidos, Mateus 11, 28, que eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha aí que promessa, irmãos, uma promessa de suprimento. Nada falta. O que é nada? Nada é nada, não é? A Bíblia não se contradiz, ela não mente. Nada falta aos seus santos. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O que está faltando para você hoje, na sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida emocional? O que está faltando? O que falta? Se falta, peça a Deus, mas peça com fé, que a todos dá liberalmente. Aleluia. Nada falta, é uma certeza, é uma palavra poderosa de Deus. Nada falta aos que temem ao Senhor. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mais uma vez ele reforça. Amém? Os leõezinhos, o que diz? Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Esses leõezinhos aqui é uma alusão aos filhos das trevas, aos ímpios. Aqueles que se julgam fortes, poderosos como um leão, que não se rendem, não se dobram à dependência de Deus. Os leõezinhos, ele está dizendo a essa gente que confia no seu braço, que não confia no Senhor, que confia em tudo, menos em Deus. Ele vai passar fome, vai passar necessidade. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum vai faltar. Olha que maravilha, irmãos, a palavra de Deus. Isso não é o homem que está dizendo, é Deus que está dizendo. É isso que faz diferença, a gente crer no que Deus está dizendo. Não no que o diabo está dizendo, não no que o fofoqueiro está dizendo. Nós temos que crer no que Deus está dizendo. Bem nenhum falta para aqueles que temem ao Senhor. Pronto, acabou. Não vai faltar nada. Deus vai suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mais uma vez o convite no verso 11. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Vinde e escutai-me. É aqui que está o segredo. É aqui.
Para 7 igrejas da Ásia, ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo. Amém. Deus nos chama nessa noite a ouvir a sua palavra. Ouvir é crer, agarrar com tudo. Deus está dizendo: essa promessa é minha. É minha, Deus está falando comigo. Esta palavra é minha, Deus falou comigo. Vinde, filhos, e escutai-me. Olha o gesto carinhoso, filhos. É assim que Deus nos trata, irmãos. Nós não somos mais bastardos. Nós não estamos mais perdidos. Nós não somos criaturas, meras criaturas. Não, nós somos filhos, adotados em Cristo Jesus, da família de Deus. É tão bom conhecer a verdade. Na verdade traz paz e tranquilidade. Eu não sou qualquer um, eu não sou João ninguém. Eu tenho um pai. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma herança eterna. É com isso que eu tenho que me alegrar. Por isso Paulo diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Nós não temos que andar olhando para o chão, nós temos que olhar para cima, porque é lá a nossa pátria. Nossa pátria é os céus, de onde aguardamos o Redentor. Vinde, filhos. Olha o convite: vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aquele que dá ouvido ao Senhor, o Senhor ensina. Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se vocês virem a mim, para ouvir, eu sou manso e humilde de coração. Se vocês vierem a mim, o que vai acontecer? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A promessa é de alívio, a promessa é de descanso. E é nisso que temos que crer, irmãos. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para viver? Uma pergunta. Quem é o homem? Qual homem que ama a vida e quer muitos anos de vida? Quem é esse homem? Para acontecer isso é preciso fazer o que Deus está mandando. Olha o verso 13. Refreia a sua língua do mal e os lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. 3 coisas. Quem quer ter vida longa sobre a terra? Guarda os teus lábios de falar mentira. Aparta-te do mal, pratica o bem, procura a paz e empenha-te por alcançar. Veja, irmãos, os 3 conselhos de Deus. Temos que nos afastar de toda forma de mal, nos apegarmos ao bem e buscarmos a paz. Aonde nós vamos encontrar essa paz? Aonde? Só tem um lugar, só tem uma fonte. E a fonte é Jesus. Efésios capítulo 2, verso 14 e 15. A Bíblia diz que Ele é a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação, nos reconciliou com Deus. E Ele veio e nos trouxe a paz. Jesus é a nossa paz. Nós não vamos encontrar paz no dinheiro. Felicidade, não vamos. Nós vamos encontrar a paz em Cristo Jesus. E não precisa comprar, porque é de graça. A paz que excede todo o entendimento, a paz interior, a paz no espírito, a paz na alma, a paz com Deus, a paz com os irmãos, ela é totalmente gratuita. Nós encontramos em Cristo Jesus. E ela vem habitar no nosso coração quando nós cremos na obra redentora de Cristo. E Ele se torna Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Hoje eu conversava com a missionária Nair acerca disso. A gente vê as pessoas gastando muito dinheiro para ter um pouquinho de paz, Manda o filho para longe ou manda a mulher para longe. Ele tem que gastar muito dinheiro para ter um pouquinho de paz, Para ter um pouquinho de alegria. Ele tem que gastar muito dinheiro. Os ricos mesmo gastam muito dinheiro para ter um pouquinho de alegria. Eles alugam um iate e entram mar adentro para festejar, celebrar e ficarem felizes e alegres. E o cristão, irmãos? O cristão só precisa de uma xícara de café abençoada com leite, uma manteiguinha ali, pronto. Porque a gente é contente e é feliz com a simplicidade. A felicidade não está no dinheiro. Eles pagam montões de dinheiro por um momento só, eles se livram do problema. Alguém cruza o caminho do rico, ele manda sumir, se livra do problema. Mas depois vem outro problema maior.
Porque as bênçãos deste mundo e a riqueza deste mundo e tudo deste mundo é temporário, é passageiro. A verdadeira paz é Cristo. O verdadeiro sossego nós encontramos em Cristo. Louvado seja Deus. E aqui no 15 ele diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mais uma vez, irmãos, ele está falando da sua experiência de salvação, de acolhimento, de libertação, do que Deus fez na vida dele. Deus tirou a aflição, tirou ele da tribulação, tirou ele de todos os sufocos. E ele diz: olha, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. O que precisamos, irmãos, temos que clamar, temos que pedir ao Senhor, porque os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Amém? Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados em Cristo. Porque não há um justo sequer, todos pecaram. Mas aquele que crê na justiça que vem por meio de Cristo, ele se torna justo. Então a palavra é para aqueles que foram justificados com base no sangue e na obra do nosso maravilhoso Jesus. Os olhos do Senhor repousam sobre estas pessoas que creem no sacrifício do Filho e se tornam também filhos e herdeiros. E os olhos do Senhor e os ouvidos do Senhor estão abertos ao seu clamor. Então o que você precisa é só pedir. Mateus 21, 22. Tudo que nós pedimos em oração, crendo nós recebemos. Então nós temos que pedir, meus irmãos. Não tenha medo, não tenha vergonha. Chega diante de Deus e exponha a sua causa, seja qual for. Bênção pequena, bênção grande, para Deus é tudo a mesma coisa. Deus abençoa mesmo, com base na obra do nosso Redentor. Mas aí tem um problema. A Bíblia diz no 16 que o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Por isso ele diz aqui, irmãos, para ser abençoado, para receber a bênção de Deus, para ser ouvido por Deus, nós temos no verso 14 que praticar o que é bom e nos afastar do mal, porque o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal, para lhes extirpar da face da terra. Deus odeia o mal, Deus é contra o mal, e nós temos que nos libertar de toda forma de maldade. A Bíblia diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Então olha só, é para nós fazermos o bem até para os nossos inimigos. É assim, irmãos, se nós queremos nos parecer com Deus, ser parecido com Ele, nós temos que praticar a palavra de Deus. Irmãos amados, tem pessoas que entendem mal o Evangelho. Eu, quando vim para o Evangelho, eu entendi mal. É normal, a gente quando vem não entende nada, da fé. A gente acha que é merecedor e que é mimoso e que Deus tem que tratar bem, não sei o quê, tem que nos pegar no colo e não pode nos ofender. Mas a verdade é, irmãos, que depois que você vai lendo a Bíblia, e estudando a Bíblia, você vai ver, irmãos, que o Evangelho, que a palavra de Deus, ela chama o pecador para salvação. Deus quer salvar o pecador. Mas antes de salvar este pecador, o Evangelho confronta esse pecador. Você sabia? O Evangelho confronta, porque antes da graça, nós temos que passar pela lei, conhecer o mandamento. E a lei não salva e não justifica ninguém. Qual é o propósito da lei? A lei é apontar o nosso pecado, o nosso erro, o quão errado nós somos, o quão perdido nós estamos, o quão grande é a nossa dívida com Deus. Esse é o propósito da lei. A lei não justifica, não salva ninguém. A lei é boa, santa e perfeita. Mas a lei, ela nos condena. Porque a lei exige o quê? A punição do culpado. E perante a lei, todos nós somos culpados. Então, se nós fôssemos julgados pela lei, pastor Theo, todos nós estaríamos condenados. A lei, ela nos condena, ela não salva ninguém. Mas ela é boa porque ela nos conduz a Cristo. Gálatas diz que ela é o aio, nosso pedagogo, ela nos conduz a Cristo. Amém? Então, por isso que eu disse, o homem quando vem de lá, vem todo faceiro, achando que
vai ter moleza. E aí o pregador começa a pregar, olha, tem que deixar disso, tem que deixar daquilo, tem que fechar a boca, tem que parar de mentir, não pode ser mal para o próximo, tem que amar o pai e a mãe, e começa a estreitar o caminho, né? Ele vem numa porta larga, e aí entra num caminho estreito e tudo começa a estreitar. Daqui a pouco o pregador começa a falar em santidade, isso e aquilo, né? E ele começa a olhar para dentro deles, e muita regra, muita coisa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Porque a palavra muitas vezes nos afronta, tem vezes que em vez da gente sair bem da igreja, a gente sai mal, porque ouve palavras duras. O evangelho é isso, não tem moleza, não tem volta para dizer que o homem é pecador, e que se ele não se converter vai para o inferno, não tem como dizer isso, tem que dizer, né? Que ele está perdido e está morto nos seus pecados. Se ele não receber a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, ele morre e vai para o inferno, essa é a verdade, não é? E a palavra nos afronta, nos chamando a larga isso, larga aquilo, larga isso, não fala isso, seja bonzinho, seja perdoador, seja amigo de todo mundo, faça como Jesus, dá a cara para bater. E a gente, né, aí vê que o evangelho não é aquela fantasia que a gente pintou. É difícil, não é fácil, meus irmãos. Só que depois que nós somos confrontados pela lei, pela pregação do evangelho, nós entramos na graça. Deus derrama a sua graça. Depois que ele expõe o nosso pecado, o nosso erro, a nossa imundícia, e a pessoa aguenta, fica ali apanhando, né? E aceitando. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes. Porque quem não é humilde não fica no evangelho. Porque o evangelho começa a afrontar, e a pessoa se sente mal. Se ele não é humilde, ele não fica. Mas o evangelho e a salvação é para os humildes. Aqueles que são humildes, eles aceitam a correção e a disciplina de Deus, e eles ficam. Então, quando tu, pela vontade de Deus, tu recebe todo aquele conhecimento, né? E aí tu cai em arrependimento, Deus te banha com graça. Deus derrama graça. Amém? Então a gente sai debaixo do poder da lei e agora entra na graça. Paulo disse, vocês não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? Deus nos liberta em Cristo Jesus do poder da lei. A lei, ela nos condena, ela nos mata, ela exige a nossa punição, mas a graça nos absorve. Pela graça nós somos salvos, perdoados. Então nós temos que entender todo o plano de Deus. Não é primeiro a graça, depois a lei. Primeiro a lei. Somos confrontados pela verdade. E depois o Senhor derrama a sua graça. Mas eu tenho boa notícia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aí Deus derrama a sua graça. E aí nós já estamos, duro, já firmado no caminho, né? Firmado em Cristo. E é por isso que a gente se alegra, irmãos, até na tribulação, na luta, na dificuldade, porque nós fomos confrontados como Jacó, nós lutamos com Deus, Deus nos quebrou, nos jogou no chão, mostrou a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, tirou a máscara e nós caímos de joelho e pedimos perdão, e Deus nos perdoa em Cristo e derrama o Espírito da graça. Diz, filho, aleluia, recebe o meu Espírito e vive pela fé. E nós nos levantamos fortes, e aí enfrentamos tudo e todos, irmãos, porque nós passamos por todas as provas, aleluia. É assim, meus irmãos, que acontece. Por isso que você vê pessoas tiram um tempo na igreja, some e nunca mais bota os pés aqui, porque ele não aceita ser disciplinado, confrontado. Aí ele vai lá para uma outra igreja, onde estão pregando lá o Jesus Papai Noel, o Jesus cor-de-rosa, que não cobra nada, mas vai chegar um tempo que ele vai se confrontar de novo, porque não tem como um homem ser salvo sem arrependimento. É o primeiro passo, amém? E a lei, a palavra de Deus faz isso, pega e quebra o homem, joga o homem no chão e diz, é isso aí, então precisa clamar por misericórdia. E quando ele humildemente reconhece, invoca Jesus, eu preciso de salvação, e Deus pega ele pela mão e levanta, diz, filho, vamos junto, aleluia, e nos enche do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Mais uma vez ele conta a experiência 17, clamam os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as suas aflições. Aleluia, irmãos, mais uma vez.
Deus está falando conosco. Quando os justos clamam, aqueles que creram no sacrifício do meu filho, aqueles que creram em Jesus, o meu filho amado, o qual eu moí naquela cruz por causa dos pecados deles, eles creram, eles são justos, e quando eles clamam, eu escuto, e eu respondo, e eu entro na defesa deles, me livro das suas tribulações. Então, irmão, se você está sofrendo, passando por luta, por dificuldade, aguente um pouquinho mais, já vai passar. O Senhor vai te libertar dessa angústia, dessa tribulação. Amém? No verso 19, ele diz assim, eu vou adiantar um pouquinho assim, só para me fechar o que eu estou dizendo. Ele está dizendo assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então não tem como deletar a aflição. Se tornou um servo de Deus, tem que aceitar. Vai ter aflição, vai ter luta, vai ter dificuldade. E a Bíblia diz que não é uma e outra, pastor Giovanni. São muitas, muitas. Mas olha a promessa, muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor de todas o livrará. Não é apenas de algumas. Isso significa que cada vez que a aflição vem, Deus vem junto. Nós não estamos sozinhos. Quando precisamos de Deus, Deus está conosco, porque Deus é fiel, foi Ele que fez a promessa, e nos livrará de todas as tribulações. Aleluia! Porque Ele diz no verso 18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ah, que maravilha, irmãos! Perto está o Senhor, perto. Ele não está longe, não. Ele está perto daqueles que têm um coração aquebrantado, e Ele salva o de espírito oprimido. Então, meus irmãos, não se engane, não é para o valentão, para o todo-poderoso, para aquele que se acha que Deus está olhando, não. É para aquele, irmãos, que tem um coração contrito, aquele que se humilha, aquele que entra diante de Deus reconhecendo a sua necessidade. Para esse Deus tem salvação, Deus tem cura, Deus tem bênção, Deus tem milagre. Aleluia! Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo perecerão. Veja que a sentença para o ímpio é outra, diferente da nossa. Não tem bênção para o ímpio, para aqueles que maquinam o mal, para aqueles que querem o mal das pessoas. Deus odeia aqueles que praticam o mal, está lá no verso 16. Deus odeia e vai exterminar a vida deles de sobre a terra. O verso 22, para nós encerrarmos. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Olha aí que maravilha, irmãos. O Senhor resgata, não é o corpo, a alma. Sabe o que é a alma, irmãos? O corpo vai morrer, vai virar poeira, vai para a sepultura, no dia do arrebatamento ele vai ressuscitar, mas a alma é preservada por Deus. O que morre não é a alma, é o corpo morre, mas a alma não morre. Amém? A alma é viva e é resgatada pelo Senhor. Morte, nós definimos assim, o que é a morte? A morte física, porque não é a morte da alma. O que morre não é a alma, é o corpo físico. Ao pó voltará. Nós somos feitos do pó. Somos do pó e ao pó voltaremos. A alma será resgatada. O Senhor vai pregar para ele. O corpo vai virar poeira. No dia da ressurreição, o corpo vai se ressuscitar em glória e vai se unir à sua alma. E estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor resgata a alma dos seus servos. E dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que maravilha. Está falando daquele dia. No dia do juízo. Nós não vamos ser condenados. Por quê? Porque Romanos 8 diz agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Não há condenação. Pastor, o que eu ganho? Trilhar o caminho, sofrer por Jesus, ser maltratado. O que eu ganho com isso? Tu ganha que naquele dia o Senhor vai olhar para ti e vai dizer, eu te conheço, vem para cá. Tu é um dos meus. Tu não me negou lá na terra, como pode? Eu não posso te negar aqui. Tu me confessou diante dos homens, eu preciso te confessar aqui. Tu é um dos meus, tu não negaste o meu nome. Amém? O Senhor vai nos confessar, nós não vamos sair envergonhados de diante do Senhor, nós não vamos passar pelo juízo de Deus. Isso é uma maravilhosa notícia. É com isso que a igreja tem que se alegrar, não é com ganhar dinheiro. Amém, irmãos?
Nós que estamos em Cristo, a boa notícia é essa: nós escapamos da ira de Deus. Tem melhor notícia que essa? Maior notícia que essa? Não tem. Não tem. Ninguém compra isso com dinheiro, com ouro, com fama, não. É totalmente de graça para aqueles que creem no Filho amado de Deus. Ele nos resgatou, Ele nos salvou da ira vindoura, essa é a verdade. E é isso que importa. E agora eu preciso viver pela fé e correr esta carreira até o fim, de mãos dadas uns com os outros, dando apoio. Não desanima, meu irmão. O Senhor já te comprou, já te libertou. O Senhor vai derramar força, o Senhor vai te revestir. Amém? Encerramos esta mensagem. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, que eu estou com vontade de orar. O meu coração está queimando. Oh, meu Deus. Venha aqui na frente, por gentileza. Aleluia. Poderosa é a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. A tua palavra é fogo e martelo. Não tem pedra que ela não quebre. Aleluia. E não tem coração frio que ela não aqueça.